Esta conferência será gravada agora. Eu resolvi, depois de terminar a universidade, depois do pós-graduação, eu optei por, de fato, escolher algo que pudesse ter duas características importantes na minha escolha. Em primeiro lugar, um lugar onde eu pudesse aprender, um trabalho, uma instituição que pudesse me ensinar, de fato, algumas coisas, pudesse ter, de fato, uma experiência que pudesse alavancar minha carreira posteriormente. E fazer um trabalho também que eu gostasse, que me motivasse. Eu tive, na época, 3 ofertas. A primeira delas, uma oferta, na época, do BNDES Park, que é uma instituição de investimento do BNDES, que, aliás, naquele momento era o melhor salário. Tive uma oferta de uma grande instituição empresarial nacional, onde eu teria uma função elevada de diretor do Banco de Boston. Na época, ele era responsável pelas operações internacionais que eram sediadas no Rio de Janeiro. Ele nos deu aula e me convidou para ir lá e conhecer o banco, etc. E me fez uma oferta de trabalho. Era uma oferta de menor salário, mas eu resolvi me interessar e verificar, porque eu achei que uma grande instituição financeira internacional, tradicional, naquela época era o mais antigo banco americano em funcionamento, tinha sido fundado em 1760, etc. E um banco que era o então chamado The First National Bank of Boston, que era aqui no Brasil, o Banco de Boston. Eu fui lá na sede do banco no Rio de Janeiro. Sede no Brasil era em São Paulo e, evidentemente, a sede global em Boston, nos Estados Unidos. Eu fui lá no banco, muito interessado, porque eu conhecia bem o professor, que é meu amigo até hoje, um americano, e também a instituição é muito reputada, uma instituição de primeira linha, etc. Eu concluí que naquele trabalho, naquela instituição, eu poderia, de fato, aprender bastante. E isto era o que, para mim, era mais importante. Tinha algumas, digamos, limitações importantes, porque o banco, como era o caso naquela época de todos os bancos internacionais que funcionavam no Brasil, não existia nenhum brasileiro que tivesse ascendido à presidência ou à direção da instituição no Brasil. Não estamos falando nem no exterior. Desde bancos como Citibank, Banco Francês e Brasileiro, etc., nenhum deles tinha um dirigente, um presidente máximo que fosse brasileiro. Nem de fato, algum vice-presidente, de fato, que tivesse uma maior possibilidade, um poder importante e influenciasse, de fato, os rumos da organização. Normalmente, o Banco Francês e Brasileiro era principalmente de francês, o corpo diretivo, não os funcionários, o corpo diretivo. Inclusive, no estatuto do Banco Francês e Brasileiro, na época, constava que, para ser presidente do Banco do Brasil, precisaria ter a nacionalidade francesa. Hoje, esse banco não existe mais, era uma subsidiária do Crédit Lyonnais, hoje é parte do Banco Itaú, é o Personnalité. Pois bem, naquela época, eu achei que o Banco de Boston poderia me dar
boa oportunidade de aprendizado, apesar de que eu não teria condições de atingir, caso tivesse sucesso, a posição de presidente do Brasil ou mesmo de um vice-presidente. E eu tinha, evidentemente, grandes expectativas e ambições na época, começando a trabalhar, etc. Então, isso era uma limitação. Mas, por outro lado, era uma oportunidade de aprender. Então, fui lá. Mas o que me fez me decidir, de fato? Eu entrei no banco, subi, entrei lá no andar da direção no Rio de Janeiro e me senti bem, gostei do lugar. Então, esse foi, na realidade, além da questão do aprendizado, a possibilidade de aprender, existe uma questão que eu me senti bem com aquelas pessoas, me senti bem trabalhando. E eu não entendi tanto por que eu me senti tão bem lá, assim, desde o início, e isso prosseguiu. Depois é que eu fui entender cada vez melhor, é importante, às vezes, também se confiar nos instintos, na decisão, mesmo profissional. Às vezes, nós processamos mais rápido do que o cérebro. Ou partes do cérebro não totalmente conscientes que, na realidade, processam muito rápido. E o que depois eu entendi bem, etc., que é uma instituição, era uma instituição que, em primeiro lugar, prevalecia de fato a meritocracia. Quer dizer, existia essa limitação, a questão diretiva, etc., mas, em dito isso, existia assim a meritocracia. O que era certo, o que errado, errado. As condutas que, de fato, eram premiadas eram claras e muito pouco espaço para julgamento subjetivo, politicagem, etc. E isso diminui a politicagem dessa organização, porque as coisas passam a ser muito bem definidas, muito claras. E não é só papel, estatuto, burocracia, não, é exatamente a cultura da organização. Isso é uma coisa muito importante. E tomei essa decisão. Naquela época, eu fui contratado para começar a subsidiária da companhia de leasing do banco no Rio de Janeiro. O banco tinha uma subsidiária, que era uma empresa de leasing, e que, naquela época, era um mecanismo importante de financiamento de equipamento no Brasil. Não tinha muito financiamento de longo prazo, até o financeiro brasileiro era um pouco mais restrito. E a propriedade do bem dava uma boa garantia para a instituição financeira. Portanto, o leasing era uma boa alternativa. Muito usado na época nos Estados Unidos, era a figura do capital lease. Muito bem. Eu comecei a trabalhar, etc. No começo, tinha lá só uma secretária, etc. Mas gostei do negócio, comecei a trabalhar e conheci várias pessoas que estavam trabalhando na organização, eram lá da área do banco, de comercial, de crédito, etc. Pessoal muito qualificado, e foi gostando, me dando muito bem. E existia lá um cidadão muito inteligente, se chama, que é o Luiz, e ele, muito perspicaz, e já tinha lá uma certa posição no banco, já estava lá uns 3 anos. E, na época, ainda jovem como eu, estava começando, mas ele já conhecia bem o banco e conhecia bem a vida profissional do mercado financeiro, etc. Em determinado dia, nós nos encontramos ali na Avenida Rio Branco, e andando, eu estava voltando para o banco a pé, ele estava saindo. Naquela época, o Rio de Janeiro, ali o centro era outro, né? Eu tinha feito universidade em São Paulo, né? Estudei aqui, fiz o curso na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, depois fui fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, e a partir daí entrei no banco. Depois fui estudar fora também. Mas aí, num certo dia, eu fui almoçar em um cliente e discutir com aquele cliente a oportunidade de financiamento de equipamentos para ele, através de leasing, etc.
estava voltando do almoço. Encontrei com esse cidadão que eu me referi, o Luiz, ali, caminhando na Avenida Rio Branco. Ele virou para mim e falou: mas de onde você está vindo? Eu falei: estou vindo aí de um almoço com um cliente do banco, cliente tal. Ele falou: você bebeu? Eu falei: não bebi, não. Ele olhou para mim e falou: então você vai ser presidente do banco. Eu falei: como? Presidente do banco? Como? Ele falou: não. Se você está tão empolgado com um almoço de negócio, ninguém vai te segurar. Você vai ser presidente do banco. Evidentemente, era uma frase, né, que naquela época não queria dizer muita coisa, porque eu disse: tudo bem, vai, obrigado pelo incentivo e tal, mas evidentemente nunca haverá um presidente de banco brasileiro. Eu pretendo ficar aí alguns anos e aprender bastante e sair. Bom, evidentemente que a história não foi assim. Eu fui sendo promovido e a companhia, logo em seguida, aliás, um outro dado interessante. Me ligou num sábado esse cidadão que tinha sido meu professor e que naquela época já estava, pouco tempo depois, já tinha se transferido para São Paulo, já promovido, já vice-presidente aqui do Banco São Paulo. E eu perguntei, então, quem era, tá? Ele me falou, aqui, fulano e tal. Eu digo: muito bem. Ele falou: eu gostaria de falar com você. Eu estou no Rio, eu gostava muito do Rio, era americano, mas gostava muito do Rio. Mas morava já em São Paulo. Eu gostaria de conversar com você. Perfeitamente, vamos conversar. Ele falou para mim: olha, o negócio é o seguinte, existe uma diretoria-geral da companhia de leasing, que é um diretor do banco, uma posição que é o diretor superintendente da companhia de leasing, e tem um diretor adjunto. Eu sugeri a ele que se fizesse uma oferta para ir ser diretor adjunto da companhia e que te preparasse para, no espaço de 1 ano ou 1 ano e meio, você assumir a diretoria-geral da empresa, que era pequena ainda, verdade seja dita, mas era uma diretoria de uma empresa, diretor superintendente, número 1. Falou: ele se recusou porque ele disse que não gostaria de sair da área de leasing. Ele se considerava um homem de leasing e, portanto, ele não estava disposto a preparar alguém que ele sabia que daí 1 ano e meio ia substituí-lo. Então, ele não gostou dessa ideia. Falou: não, mas isso é uma parte de uma organização como essa. Ninguém fica num lugar a vida inteira ou toda a carreira profissional. Não, mas eu sou homem de leasing. O lugar que eu estou aqui é meu lugar ideal. Falou: bom, chegaram lá num desacordo, vamos dizer assim, e então ele falou: não, isso será feito, se você não fizer, nós vamos fazer. Deu perfeitamente, então eu peço demissão. O cidadão pediu demissão. Falou: muito bem. Então ele pediu demissão. Falou: que pena, ele é um bom profissional. Tal. Falou: pois é, e eu estou aqui para lhe convidar para assumir o lugar dele. Eu tinha 2 meses e pouco de banco. Falei: peraí, mas assumir a direção geral? Bom, estava ainda aprendendo o leasing, tudo bem. Eu disse: eu tenho que pensar, né? Isso, eu tenho que voltar para São Paulo, né? Porque a sede da companhia é aqui e tem uma série de questões. Eu preciso pensar um pouco. Eu estou disposto a isso. Quanto tempo eu tenho para pensar? Ele falou: 4 minutos, talvez 5. É o tempo que nós precisamos de uma decisão agora, porque esse cargo é muito disputado, etc. Eu pensei um pouco e disse: tá bom, aceitei. Isso era um sábado de manhã. Ele falou: quando você pode assumir em São Paulo? Eu falei: segunda-feira de manhã. Ele falou: não é isso que eu estou dizendo. Você assumir já morando em São Paulo e assumindo definitivamente já lá em São Paulo, período integral. Eu falei: segunda-feira, às 8 horas da manhã. E assim foi. Evidentemente que eu conhecia bem São Paulo, minha família morava aqui, etc. Então não é problema nenhum voltar para São Paulo. Não tinha um grande desafio nesse aspecto. Mas foi, de fato, uma mudança muito rápida.
eu voltei para São Paulo e assumi a direção da companhia. A história, evidentemente, aí se desenvolveu. Pouco tempo depois fui nomeado vice-presidente do banco, depois o primeiro vice-presidente, etc. E aproximadamente 10 anos depois da minha entrada, eu fui nomeado o primeiro brasileiro presidente de um banco americano no Brasil, ou, na realidade, de um banco internacional no Brasil. Estamos falando da sucursal brasileira. E eu fui. Depois se tornou comum isso. Hoje em dia, é até estranho quando não é. Tem alguns que não são, mas é muito brasileiro que assume essa posição. Então, isso foi importante. A pergunta é o porquê. Como é que aconteceu isso? Muito simples. Eu gostei do trabalho, eu entendi as regras, gostei das regras, isso é importante. E trabalhei com vigor, com decisão, etc., com seriedade, para entregar resultado. E aí eu comecei a desenvolver algumas teorias, uma delas é foco no resultado. Essa história que se vê muito, principalmente no Brasil, inclusive na política pública, principalmente. Às vezes um pouco na empresa, principalmente na política pública. Não, a política é extraordinária, muito bem, etc. Veja você, etc. O que eu sempre disse desde o início, aprendi a executar o seguinte: foco no resultado. O resultado está aparecendo, sim. Se não está aparecendo, está errado, tem alguma coisa errada. Porque qualquer estratégia, melhor dizendo, qualquer projeto, qualquer lançamento de produto, lançamento de empresa, filial, seja o que for, você tem duas coisas: a estratégia e a execução. E a execução é tão importante quanto a estratégia. 50% da execução, 50% da estratégia. E isso é o que faz as coisas, de fato, funcionarem. Eu vim para São Paulo, assumi a direção do banco aqui, e aí tem uma questão de estratégia. Qual foi a minha questão? O Brasil sempre foi, naquela época, estava já avançando nessa direção, era muito menos do que hoje, mas um sistema financeiro relativamente concentrado, como você sabe tão bem como eu. Naquela época, muito menos, mas já estava nesse processo. A primeira coisa foi, e eu acho que aí vale para qualquer empresa, em qualquer ramo, definir bem o mercado, o nicho. Eu queria definir qual é o cliente que eu estou procurando. Então, isso é fundamental. Você não pode sair dando tiro para todo lado. Então, você tem que definir, em primeiro lugar, o cliente. E o cliente que nós definimos foi o que, nos Estados Unidos, é o upscale. O que é um upscale? Era o upscale personal bank. Pode ser o private bank. Não, não é o private. É o upscale. Upscale, o que é? É aquele cliente que está acima do varejo, mas está abaixo do private. Private é quem tem muito dinheiro para ser administrado. O varejo é quem é o cliente normal do banco, etc. O upscale é aquele classe média elevada, o executivo, é o médico, o advogado, etc., o contador. Então, esse é o upscale. Nós focalizamos nisso, nesse nicho. A segunda questão é, e daí? Digo, muito bem. Então, nós temos que decidir qual é o perfil de profissionais que nós vamos escolher para atender este cliente. Então, esse é um ponto da maior importância. Então, passamos aí a escolher gente com este perfil e treiná-los bem. Aí eu defini, tendo o cliente bem definido, qual era o nicho e o perfil do funcionário, nós começamos a treinar. Só que aí eu anunciei a política de que existem instituições que tinham o sistema tecnológico, em primeiro lugar, outro é o número de agências, outra é a cobertura, outra é o marketing. Eu disse, o nosso ativo principal, a nossa maior qualidade é o funcionário. Isso não, mas não é uma frase vazia. Isso aí significa o seguinte: o funcionário do Banco de Boston tinha que ser um dos melhores do mercado em qualquer área. Treinado, motivado,
e etc. Muito bem. E começamos a investir nisso, investir no funcionário em primeiro lugar e no cliente em segundo lugar, porque você precisa de ter uma pessoa bem qualificada para atender bem o cliente, senão não funciona. E isso começou a dar resultado, etc. E eu participava, na época, de uma pesquisa que definia os bancos brasileiros, né, ou funcionando no Brasil, pelo nível de satisfação dos clientes. Então, eram 16 bancos que entravam na lista. Tinha muito mais no país, mas 16 bancos que eram classificados no ranking. E o Banco de Boston começou lá atrás, chegou no 16, beleza, foi subindo. E foi subindo, uma hora depois, num certo tempo, chegou no primeiro lugar. Bom, maravilha, comemoração. Tal. Significando o quê? Que o cliente considerava o banco o melhor do país para ele ou para ela. Isto é, para o nível de atendimento das necessidades dela ou dele. Muito bem. E fomos em frente. Depois de um certo tempo, o Banco de Boston ali estacionado, primeiro lugar. Eu chamei o chefe de pesquisa daquela empresa e disse o seguinte, falei, você me faz um favor, acho que não vai prejudicar nenhuma outra instituição, você cria uma categoria acima do primeiro, que chama de O concurso. Aí, traduz embaixo, sem competição. Depois de um certo tempo, 80% dos clientes do banco consultados colocavam o banco O concurso. Não tinha competição, ponto final. Então, isso, evidentemente, gerou não apenas satisfação de cliente certo? E de funcionário, mas gerou resultado. Então, começaram a aparecer os resultados, evidentemente, no lucro, que é a finalidade última, uma instituição privada, pública também, mas que não dá lucro, não consegue sobreviver. Empresa estatal que dá prejuízos constantes não tem condição de sobreviver, por isso é que tem que se fazer privatização, porque não é possível. Então, tudo isso foi sendo refletido, lucratividade e nível de satisfação do funcionário. Isso é uma outra coisa que nós precisamos fazer. E isso foi. No final, o banco era o melhor do mundo dentro da instituição, o grupo lá do First National Bank of Boston, depois Bank Boston, depois de uma fusão lá, muitos anos depois, que era considerado aí o melhor do mundo. Eu fui presidente aqui no Brasil, vários anos, etc. Um dia eu fui a Boston por uma reunião da área latino-americana. O então chairman, recém-eleito chairman, presidente do conselho lá, né? Ele era o presidente do banco, chegou numa idade, foi para o presidente do conselho e estava vago o cargo de presidente do banco. Não estou sabendo de nada, ele me chamou para jantar e disse, olha, eu gostaria de conversar com você, interesse tal. Aí uma hora ele me perguntou, você gostaria de vir trabalhar conosco aqui em Boston? O nome dele é vivo ainda, o Chad. Falou, Chad, eu, francamente, não. Por quê? Ele falou, por quê? Ficou surpreendido. Não, porque nós temos uma organização muito interessante no Brasil, muito boa, está indo muito bem, está crescendo, etc. Me motiva muito. E eu acho que aqui vocês, francamente, não tem nenhum cargo que vai me satisfazer. Chefe da América Latina, francamente, não me interessa. Tá bom, pode ser chefe da área internacional. Melhor. Mas mesmo assim, não é algo que eu consideraria, não. Ele olhou para mim e falou, que tal ser presidente do banco? Bom, aí eu tenho que pensar. Né? E de fato, eu aí tive que fazer uma avaliação mais complicada, porque é um problema onde você vai mudar de país, né? Onde vocês podem enfrentar isso, mudar de país, mudar de cultura. E eu já chegaria lá num cargo de presidente, né, mundial, numa instituição tradicional da Nova Inglaterra, etc. E naquela época, Boston era um lugar diferente, né, do que é hoje. E no sentido de ser muito mais tradicional, muito mais conservador, a própria instituição.
Muito bem. Eu me matriculei num curso, quando eu tinha estudado, que era a Harvard Business School. E neste curso, é uma coisa interessante, porque era um curso de 30 dias que chamava-se Odyssey. Odyssey. O que é isso? É uma viagem, né? O Odyssey é inspirado lá no personagem do Homero, etc. A Odisseia. Né? E a ideia era exatamente esse curso era para profissionais que estavam num momento de decisão importante na carreira. Estava sendo convidado para ser presidente de uma instituição, estava trabalhando em outra, mudanças importantes na carreira. A grande maioria, quase todos americanos. Mas eu fui, eu tinha estudado lá, fui, certo? E passei lá 30 dias, era um processo de tomada de decisão. Aceitei e fui para Boston. Né? Assumi lá, é um desafio cultural interessante, principalmente para um brasileiro. Né? E foi muito bem, a coisa continuou. Só para finalizar esta parte, um determinado dia eu estava fazendo uma palestra de abertura de um congresso de mulheres empresárias. Por que eles me convidaram? Elas me convidaram. Porque eu tinha criado uma área para financiamento de mulheres empreendedoras em Boston, que era o Women's Entrepreneurship Department. Então, que financiava empresas que estavam sendo fundadas na época, tinha coisa do startup, estava começando ainda nos Estados Unidos. Hoje é uma coisa comum, mas naquela época era uma coisa nova, muita gente. Então, elas me convidaram para abrir o Congresso de Mulheres, em Baltimore. Eu fui lá. E interessante, tinham 1.000 mulheres na sala, aproximadamente, tinham 2 homens, o guarda e eu. Tá, tudo bem. Falei, tal, negócio muito interessante, etc. Terminei, saí. Quando eu estava ali fora, conversando ali na saída, me agradeceram, eu lá. Chegou uma moça, estada, elétrica, falou: quero te cumprimentar. Eu cheguei atrasada, eu não pude participar aqui da sua palestra e tal. E eu tinha um cargo, eu sabia que ela tinha um cargo, ela é vice-governadora do estado de Maryland. Tudo bem e tal, papabá. Mas ela disse que foi muito bem e tal, falei, perfeitamente, muito obrigado. Ela falou: mas o senhor é o presidente do Bank Boston? Eu falei: sou o presidente do Bank Boston. Eu falei: tá, mas o senhor me disseram que o senhor é brasileiro. O senhor não é brasileiro. Eu falei: não, sou brasileiro. Né? Claramente sou brasileiro. Eu falei: não pode. O senhor presidente do Banco de Boston e ser brasileiro, o senhor deve estar brincando comigo. Eu falei: não estou brincando, não, sou brasileiro mesmo. Nasci, criado, vim para cá já depois de muitos anos de banco e tal. É impressionante. Porque então ela me disse: meu avô, que era o maior cliente do Bank Boston, na época já, mas naquela época do First National, era o maior cliente do banco. E ele nunca, o grande sonho dele era ser recebido pelo presidente do banco, em Boston, lá na andada, diretor, e nunca foi recebido pelo presidente do banco. Eu disse: que coisa, hein? Por quê? Eu perguntei a ela. Ele falou: não, porque era uma questão de visão, né? Ele era Irish. E o banco era um banco dos Brahmin. Eu falei: não, mas isso já mudou muito. Sabe, você é americano, você sabe disso. Os Estados Unidos estão mudando muito de Boston. Ela falou: banco de Boston, não sei não, hein? Eu falei: não, mudou muito, etc. Aí saiu tal. Eu perguntei para outras pessoas que estavam ali, que tinham me introduzido, quem é? Kathleen Kennedy. Era filha do Bob Kennedy e o avô, sobrinha, portanto, do Jack Kennedy, presidente do Senado. O pai dela também foi, né? Bob Kennedy. E o avô que ela se referia era o famoso, né? O notório Joe Kennedy,
que era de fato, aí o Fuziero tinha sido, na época, o maior cliente do Banco de Boston. Então, isso mostra as mudanças. Tá? É aquilo que existia também uma questão em relação a mulheres, né? Que era o chamado ceiling glass, né? O teto de vidro, que foi sendo quebrado, evidentemente, por mulheres e hoje e no mercado internacional também por questões de nacionalidade, etc, etc, etc. Então, eu tive lá uma experiência muito boa e o banco se expandiu muito, etc. Eu, num certo momento, tomei a decisão, no entanto, de voltar ao Brasil e renunciar. Não, tinha direito de fazer isso, a essa altura tinha feito uma fusão grande com outra instituição. E eu tinha já aquela coisa que eles chamam de golden parachute, quer dizer, que é uma possibilidade que os dirigentes têm dentro de um processo de fusão. Eu resolvi optar, todo mundo ficou surpreso. Eu falei, não, eu resolvi voltar para o Brasil e ajudar um pouco. Eu tinha um amigo meu até hoje, um grande economista lá, e nós ficávamos discutindo lá sobre os problemas do mundo e o do Brasil. Assim, né, caminhando no fim de semana, ali no Public Garden, em Boston, ou no Boston Commons, ou mesmo em New York, onde também nós tínhamos uma sede, ali no Central Park, caminhando no domingo. Olha, eu gostaria... Aí, num certo momento, discutimos muito o Brasil. Ele tinha morado aqui, isso, a Ásia, país que estava dando certo, país... Por que o Brasil não resolve os seus problemas, dá certo? Eu falei, bom, eu preciso colaborar, todos os brasileiros que podem, deveriam colaborar. Então, renunciei à posição de presidente do banco, voltei para o Brasil e resolvi, na época eu tinha uma certa amizade e tal, com uma série de pessoas que tinham posições no Brasil de importância. Como é que eu poderia ajudar? Bom, conclusão, vou sumarizar essa parte. Falei com várias figuras que são hoje, e eram já muito conhecidas, desde então o presidente da República, Fernando Henrique, pessoas que na época estavam também em ascensão, no caso do Lula, que depois, no ano seguinte, ganhou a eleição, e diversas outras pessoas que, né, estavam dentro do processo político e empresarial. E eu tomei uma decisão, porque apesar da minha família ser originalmente daqui, etc., e eu estudei em São Paulo, meus pais moravam em São Paulo, etc., eu tinha nasci em Goiás. Aí, tinha morado, na minha infância, em Goiânia. Eu resolvi voltar a Goiânia e me candidatei a deputado federal. Uma experiência extraordinária. Saindo de Boston, candidatar a deputado federal, fazer campanha no interior de Goiás. Isso foi muito útil na minha vida quando eu depois fui para a vida pública. Eu conheci exatamente como funciona lá, o que está na cabeça do eleitor, por que deputado é assim, porque são eleitos pela população, senador, todo mundo. E eu passei de fato, eu precisava dessa experiência, né? Tive uma votação enorme, ganhei a eleição, fui o mais votado da história lá. E não tive a oportunidade de ir assumir o meu lugar no Congresso, apesar que tinha sido eleito, diplomado, etc., porque eu, na época, surpreendendo todo mundo, surpreenderam a todos, inclusive a mim, que tinha feito campanha contra ele, no caso, eu tinha feito... O Serra era candidato do PSDB, eu fui candidato a deputado pelo PSDB e fiz campanha para o Serra. E era naquele, para todos os efeitos, tal, etc. Apesar que a minha experiência política era muito pequena, tinha demorado durante 6 meses, coisa que vale. Mas aí o Lula me convidou para ser presidente do Banco Central. Eu fiquei um pouco surpreendido, não vou elaborar muito o que
acho que é uma avaliação que ele fez, mas na realidade, simplificando, ele dizia, olha, o Brasil tem um problema com grandes bancos internacionais, você foi presidente de um grande banco internacional, eu acho que você é a pessoa que tem condições de resolver o problema do Brasil, que me convidou para ser presidente do Banco Central. Falei, ele perguntou, é possível resolver o problema do Brasil? Que naquela época era inflação e câmbio. Câmbio no sentido que nós não tínhamos reserva, estava quebrado. Como alguns vizinhos nossos aí. E inflação, que estava muito alta. Falei, é possível sim resolver, dá para fazer. Dá. E ele falou, você aceitaria ser presidente do Banco Central? Pergunta surpreendente, pelas funções políticas, muito diferentes. Eu disse, olha, aceito, mas com uma condição. Qual? Total independência. O que é isso? Expliquei. Tal, uma parte dos países, o Banco Central é completamente independente. Não existe sistema de Banco Central subordinado. Ele, no final, aceitou e eu assumi a presidência do Banco Central do Brasil. Foi uma outra experiência. A primeira experiência diferente lá é como é que eu vou fazer para motivar o funcionário? Eu sabia como motivar o funcionário na organização privada, onde, evidentemente, todo o caráter de remuneração, bônus, etc., o salário, a meritocracia funciona. É óbvio, é parte da história. Instituição pública, não. O funcionário do Banco Central ele tem um salário aqui, se ele tiver um cargo aqui de direção, ele tem a chamada comissão, cargo comissionado, ele saiu do cargo de direção, volta. Ele não tem essa história de promoção por mérito, no sentido de ganhar aumento de salário, etc, etc. Isso vai por faixas, né, de tempo, etc. Então, e aí eu entendi duas coisas, eu vou contar duas experiências para encerrar essa parte para vocês, e aí só contar a minha experiência no Ministério da Fazenda, mas, aí é rápido, mas lhes dizer o seguinte, no Banco de Boston eu consegui o resultado onde eu vou contar uma história, em que me aconteceu isso dezenas de vezes. Eu já tinha saído do Banco Central, estava já no setor privado, aqui em São Paulo, e eu estava trabalhando com várias empresas, Lazard American, KKR, e etc. E eu fui fazer uma reunião, eu estava em Nova York, e fui me reunir com um grande fundo de investimentos internacional, agressivo, sofisticadíssimo. Ele estava discutindo questões de investimento no Brasil. E o Chief Investment Officer do banco, o chefe de investimento, me apresentou e falou, essa aqui é a nossa chefe de investimento em mercado emergente. Oh, que bom. Cumprimentei, etc. Ela me virou e me falou comigo em português, a moça. Eu já trabalhei com o senhor. Falei, opa, no Banco de Boston. Falei, que bom. Brasileira? Estava lá em Nova York, etc. Tudo bem. E eu falei, gostou aí da experiência lá de trabalhar no Bank Boston? Ela falou, o melhor emprego que eu já tive na vida. Eu falei, opa, eu ouvi quantas vezes? E eu disse, mas você já falou isso, seu chefe? Brinquei com ela. Ela falou, já falei, falo de novo. Quer ver? Falou em inglês para ele. Telling him, eu estou dizendo a ele que quando eu trabalhei com ele, foi o melhor emprego que eu tive na vida. Ele virou para ele e falou, e fala mesmo. Quando ela me irrita com esse negócio aí. Mas brincadeira, tudo bem. Tá. Isso foi o que bosta. Tá? Agora, a questão do funcionário do público é um negócio complicado. Aí, eu eventualmente desenvolvi uma visão clara de como é que é. Ele precisa, ou ela precisa se sentir prestando um serviço e fazendo a diferença. Aí é que está. Eu estou falando de gente séria. Tem que fazer a diferença. E a pessoa tem que se sentir fazendo a diferença. E eu senti, eu fiquei 8 anos no Banco Central do Brasil. Fui o presidente que ficou lá mais tempo, de longe. O de mais tempo depois, naquela época, tinha sido o Armindo Fraga, que ia ficar 3 anos e pouco. Então, eu
foi um período longo no Banco Central no Brasil, 8 anos. Quando eu saí do Banco Central, no último dia, fez fila de funcionário para me agradecer, etc. E um funcionário virou para ele e falou: quero lhe agradecer porque essa semana eu tive um dos melhores dias da minha vida. Mas por quê? Falou: porque o meu filho, que era adolescente, chegou em casa muito feliz hoje, dizendo que ele tinha sido elogiado na escola, porque o pai dele, o executivo lá do Banco Central, o pai dele estava ajudando o Brasil a crescer, a melhorar, a empregar a gente, criar emprego, etc. Resumo, fazer uma diferença. E isso é fundamental. Então, isso foi algo que eu entendi, porque você tem que motivar o funcionário. Por exemplo, você querer trabalhar sem funcionário extremamente motivado. Eu saí, passei para o setor privado, etc., e depois, um determinado momento, eu fui convidado para voltar ao governo, 5 anos depois, para o Ministério da Fazenda. Então, você assumiu o então Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia. Tá? Então, tem uma história também interessante aí, porque eu já tinha sido convidado para o Ministério da Fazenda, já tinha recusado por um outro presidente, mas eu aceitei e fiz um trabalho interessante, importante para mim no Ministério da Fazenda. Acho que o Brasil estava numa recessão profunda, o país tinha tido uma queda, uma contração do produto, do PIB, de 5,2% em 12 meses. De maio de 2015 a maio de 2016 caiu 5,2%. É brutal. Talvez tenha sido uma das maiores recessões da história da humanidade de país que não está em guerra ou que tem uma tragédia. Agora, a pandemia é uma tragédia. Pode ser que o Brasil, esse ano, tenha uma queda de PIB maior, até do que 5%. Mas, em situação normal de país que não está em guerra, não tem uma pandemia coisa rara, né? A última foi um século atrás. Nós, então, tínhamos uma situação onde era gravíssima e uma questão aí de identificar. Tem que identificar qual é o problema. Aí eu já vou adiantar um pouquinho a segunda fase, que é a questão, vocês vão me perguntar, da crise atual. Qualquer crise, agora saindo um pouco da minha carreira, falando sobre o Brasil, qualquer crise, você tem que identificar a razão da crise e endereçar e resolver a razão da crise. Por exemplo, a crise de 2008 no Brasil, eu era presidente do Banco Central, a razão da crise era um colapso dos créditos internacionais. Isto é, os bancos americanos tinham quebrado, literalmente, em 2007. Europeus também, a maioria. E os bancos pararam de financiar empresas e bancos do Brasil. Que esse crédito internacional representava cerca de 20% do total da oferta de crédito no Brasil, na época. É muita coisa. E cortou do dia para a noite. Entre agosto de 2008 e outubro, foi uma queda brutal. E isso fez que o sistema de crédito do Brasil entrasse em colapso, porque as empresas brasileiras começaram a ter que tomar recursos em reais, inclusive para pagar empréstimo que ia vencendo em dólar, ou para pagar bons emitidos no exterior, empresas estrangeiras também. Subsidiárias de empresas internacionais do Brasil estavam levantando caixa para mandar para a matriz, que estava com dificuldade lá. Em resumo, é uma situação dramática, né? Onde o problema era um problema de crédito internacional. E, felizmente, nós tínhamos acumulado reservas. Em 2003, quando eu assumi, o país estava quebrado. O país tinha 15 bilhões de dólares de reserva e devia 30.
ao FMI. Aliás, uma das grandes satisfações que eu tive na vida foi assinar o cheque pagando o FMI. Né? Agora, vamos nos ver livres desse lado, porque é um país que está devendo o FMI tem que fazer isso mesmo, respeito muito a organização, mas eles que decidiam aqui, uma coisa mais importante, porque está devendo, o país tinha que cumprir compromissos de política econômica com a FMI, algumas coisas boas foram feitas, a lei da responsabilidade fiscal, etc. Isso no fundo, a impulsão do FMI foi bom, excelente. Mas o fato é que existia uma mulher famosa, Ana Maria Rull, uma argentina, que era a executiva do FMI, que vinha aqui no Brasil. E vinha aqui para ditar, ao ditar o que o Brasil estava fazendo e dizer o que estava a ter feito. Era famosa aqui no país, etc. Ela chegava, os jornais noticiavam aí e tal. Chegou a representante aí do FMI, etc. Muito bem. Então, nós fomos resolvendo isso, e ao invés de ter um negativo de 15, porque eu tinha 15 de reserva. No começo tinha um pouco mais de 20, mas chegou a 15, e com 30 devendo o FMI, depois nós pagamos, etc., e chegamos, quando tivemos a crise de 2008, nós já tínhamos quase 250 bilhões de dólares de reserva. Tínhamos construído reservas, além de ter controlado a inflação, o país está crescendo bem. E o país tinha crescido bastante em 2007, mais de 5%. E, então, o fato é que eu criei um sistema de repasse das nossas reservas, linhas de empréstimo das reservas para os bancos brasileiros ou estrangeiros, mas com sucursal aqui, e que esses bancos, então, faziam o repasse desses recursos para os seus clientes, etc. Então, fazendo a repulsão. Então, aí que eu digo, você tem que ter uma frase forte no momento de crise. Aqui nós estamos falando de crise, Brasil e qualquer crise. Você tem que ter uma frase forte, mas uma frase que esteja fundada na realidade. Isso é muito importante. Então, naquele momento, eu chamei uma conferência de imprensa e disse o seguinte. Falei, olha, o Banco Central do Brasil está preparado para substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito a empréstimos ao Brasil durante um ano. Bom, qual era o segredo disso? É que nós tínhamos mesmo. Eu estava, de fato, preparado para isso. Tínhamos o gasto, tínhamos as reservas, podia fazer isso tranquilamente. Bom, evidentemente que isso deu uma acalmada enorme no mercado. Por quê? Porque isso era verdade. Você não pode chutar. Tem que ser verdade. Declaração forte, é verdade, mas fundada em fatos concretos. Depois apareceu aí, em seguida, um outro problema, que era a crise dos derivativos. Eram companhias brasileiras que tinham vendido dólares. Estavam short em dólar. Porque o dólar, quando eu assumi, estava a 4, na época, que seria equivalente a uns 6,50 hoje, para vocês terem uma ideia. E o dólar foi caindo de 4, foi caindo, tinha chegado a 1,56 no mínimo. Esse dia estava a 1,60 quando começou a crise. E as empresas brasileiras, muitas empresas brasileiras venderam dólar futuro, apostando que ia continuar a cair, apostando que ia para 1,50, 1,40, etc. E alavancaram muito isso. Né? Fizeram empréstimos alavancados, etc., com posições a descoberta, com valores elevados. Então, o número grande de empresas brasileiras quebrou, na prática. E eu não vou entrar em detalhes aqui, eu fiz um trabalho grande usando, inclusive, a minha relação com bancos centrais de outros países. Eu consegui mapear o tamanho do problema. E eu concluí que o tamanho do problema era 40 bilhões de dólares. Isso era o total de posições short das empresas na Bolsa, na BMF, na época. Muito bem. Eu disse, olha,
conseguir descobrir isso não foi fácil, hein? Dimensionar o problema, por causa das triangulações internacionais, etc. E eu concluí que o tamanho do problema era 40 bilhões de dólares. Eu tinha segurança disso. Tudo bem. Então, um dia eu chamei uma conferência de imprensa na sede do Banco Central de São Paulo e disse o seguinte: o Banco Central vai entrar hoje no mercado vendendo dólar futuro. E vamos entrar decisivamente para resolver o problema de toda a necessidade de dólar. O jornalista perguntou, o jornalista mais técnico falou, mas quanto o Banco Central vai vender? Eu falei, o que for necessário. Falei, mas não tem limite? Olha, tem limite. Nós estamos dispostos a vender hoje 50 bilhões de dólares. Bom, gelou, a sala gelou. Saíram alguns certo. O que aconteceu? O dólar, que tinha ido para 1,56, tinha voltado, já subindo desesperadamente, chegou a 2,50, estava 2,50 naquele dia, e subindo. Bom, derreteu. Resolveu a crise. Então, até contando uma história, eu estava numa reunião pouco depois em Nova York, e eu sabia, eu tinha mapeado quem eram os grandes vendedores que tinham vendido dólar futuro, taxas baratas, né? Que eram alguns grandes fundos, hedge funds americanos. E um deles, eu sabia disso, foi numa reunião comigo em Nova York e falou, o senhor é mau. Eu falei, eu sou mau por quê? Ele falou, o senhor nos deu um tombo naquele dia, nós perdemos $1 bilhão em um dia no Brasil. Eu falei, eu não, mal é você foi lá apostar contra o país, eu só defendi o meu país e cumpri a minha função. Ele falou, o senhor tem razão, comentou tal. Naquela época, para você ter uma ideia, num jantar de presidentes de bancos centrais na Basileia, no Banco da Basileia, eu entrei e eram 34 dos principais países. Né? E todo mundo sentava ali, é o último dia, na segunda-feira de noite, começava de semana, segunda-noite e tal. Terminava ali, tinha aquele jantar. E eles me pediram para aguarda um pouquinho aí. Eu falei, por quê? Não, mas espera aí. Eles sentaram todos os presidentes do Banco Central. Isso foi em janeiro de 2009. E o Brasil tinha acabado de sair da crise, muito rápido. Foi o país que saiu da crise mais rápido. Eu entrei na sala ali do jantar, todos os demais, os 33 presidentes do Banco Central, se levantaram e me aplaudiram de pé. Por quê? Por causa da precisão da força das ações e porque nós tínhamos bala. Esse é que é o importante. Não adianta você conversar. Você ter poder de fogo. O Banco Central tinha, na época, já 250 bilhões de dólares por aí de reserva. Então, nós podíamos fazer isso com tranquilidade. Dos 50 que eu falei, nós vendemos bastante, mas vendemos 33. Não precisou mais. Acabou, tal, tudo bem. E depois voltou. Posições todas, fomos recontando produção, não teve problema nenhum. Aliás, a Central saiu no lucro depois. Pois bem, então qual é a questão aí? Você tem que identificar qual era o problema de 2015 e 2016? Era fiscal, déficit fiscal. Subindo, dívida insustentável. Qual foi a solução para isso? A solução para isso era controlar a despesa pública, era controlar o déficit primário. O que nós fizemos? Eu fiz duas coisas. Primeiro, apresentei um projeto de emenda constitucional, Congresso Nacional, que é o teto de gasto, bloqueando a subida das despesas para qualquer valor acima do ano anterior, corrigido pela inflação do ano anterior. Ponto. Um ajuste impressionante, de fato, e muito duro, mas isso gerou uma série de vantagens interessantes. Depois de muito tempo que não só dirigentes públicos, ministros, secretários, etc., e também parlamentares começaram a
pensasse prioridade no orçamento. Porque no momento em que você tem um orçamento que só basta apresentar despesa, conseguir aprovar no Congresso, ou o governo decidir aprovar aquele orçamento, ou o deputado, o senador aprovar lá uma despesa, está tudo resolvido, aí não, aí tinha um limite constitucional. Então, começou a se discutir pela primeira vez no Brasil em muitos anos prioridade. Qual é o gasto prioritário? O Brasil saiu da crise, para vocês terem uma ideia, de dezembro, último trimestre, de 2016 ao último trimestre de 2017, 12 meses, o Brasil saiu de um buraco, de uma queda de 5,2, cresceu 2,2. É um salto extraordinário. Por quê? De novo, nós fomos na raiz do problema. Essa é a causa. 2008, 2016. E o Brasil, depois caiu um pouco a taxa de crescimento, como todo mundo sabe, em 2018, eleição, greve caminhoneira, um bocado de coisa, e depois foi para 1 e pouco, e depois continuou baixa em 2019. Tá? Foi 1 e pouco também, por outras razões. Mas, de qualquer maneira, o Brasil não está decolando agora, depois da aprovação da reforma da Previdência, inclusive nós tínhamos apresentado o primeiro projeto na época, e as coisas estavam começando aí na direção certa, nós tivemos aí essa pandemia. Então, aí fica uma previsão mais difícil, é o que eu digo. Por quê? Porque quando você tem uma raiz econômica, seja financeira, de crédito, como foi em 2008, seja fiscal, em 2016, agora o problema é de saúde, é um problema sanitário. Falar, tem isolamento social, quarentena, PPP, mas isso é consequência. Tá certo? Experiências dos Estados Unidos, que é o único país que tinha dados, tem dados precisos sobre o que aconteceu naquela época na economia, que são dados americanos da gripe espanhola de um século atrás, mostram que os estados americanos que agiram mais duramente no início da crise, no isolamento social, etc., ou hoje se chama de distanciamento social, etc., que é o que nós estamos fazendo aqui, né, falando por vídeo, foram aqueles que saíram mais rápido e pagaram um preço menor na economia, sem falar na questão de saúde. Sabemos que é uma situação que está muito complicada no Brasil, nesse aspecto. Mas o fato é que essa é a razão de São Paulo ter adotado exatamente a quarentena, etc, etc. Em resumo, mas tem que resolver o problema da pandemia. Então, tem que aliviar, fazer a curva de contaminação de novos contaminados está subindo ainda forte em São Paulo e no Brasil. São Paulo menos do que no Brasil hoje. Já descolou a curva. Por causa disso, entre outras coisas. Então, mas, olhando o país, essa curva fazer exatamente essa trajetória, começar a cair, aí, evidentemente, a economia vai começar a se recuperar. Nós estamos esperando, para vocês terem uma ideia, aqui uma queda na arrecadação de São Paulo, que reflete o ritmo da economia, porque a arrecadação de ICMS ela é um resultado direto das vendas das empresas. Então, ela deve cair em relação ao orçamento, em relação ao que estava vindo, o orçamento para 2020. Cai cerca de quase 20% em abril e ao redor de acima de 30%, na realidade, 30%, 32%, por aí, em junho e em julho. Então, essa é uma previsão. Então, a queda é brutal. Em relação a 2019, cai valor um pouco menor, mas são valores significativos que são altos, né? Altíssimos. Tá? Então, nós temos que resolver o problema de saúde. Então, se de fato a curva seguir, começar a cair em junho, e tiver a níveis bem baixos em julho, etc., aí sim a questão da saúde poder ser
melhor endereçada, etc., em termos de que as pessoas poderem trabalhar normalmente, etc. Tudo bem, aí sim o país vai voltar a crescer e crescer de fato dentro do seu potencial hoje. E essa é a experiência europeia, a experiência da americana de um século atrás, mas de hoje também, em algumas cidades que estão mais avançadas na curva, ou Coreia do Sul é um bom exemplo já, que manejou isso relativamente bem, o Japão. China, os números são um pouco mais controlados, então mais difícil. Mas, saber. Mas o fato é que isso está indo relativamente na direção correta. Então, para resolver mesmo, como é que faz? Porque já começa a se ter previsões que pode haver segunda onda, pessoas que voltarem a se contaminar, não está provado que não pode, já existem aparentemente casos em alguns locais dos países. Bom, aí vai ter que ter a vacina mesmo. Uma grande companhia multinacional anunciou ontem, de que deve ter, já começou a testar e deve estar pronta para aplicar em humanos em setembro, que é até muito mais rápido, todo mundo esperava. A China também está trabalhando muito fortemente nisso. Muito bem, se desenvolveu a vacina para aplicação em massa em setembro, bom, aí é uma questão de tempo, de fato, para a economia voltar. Mas é muito difícil, porque para fazer uma previsão dessa, tem que conversar com cientista, infectologista. Não é uma questão econômica, entendeu? A questão econômica é como consequência. Tá bom, tal, tem uma série de medidas econômicas. O que São Paulo está fazendo para proteger a economia, além de proteger a população? Bom, aí tem uma série de medidas econômicas, de proteção às empresas. Tem o governo federal, que é quem tem capacidade de emissão de dívida, de emissão de moeda e tal, para, de fato, enfrentar a crise. É um outro capítulo. Temos que, de fato, procurar preservar o Pacto Produtivo Nacional. É fundamental isso. Mas, evidentemente, que nós temos que entender que a raiz, a razão da crise, não é falta de crédito, não é falta de financiamento. Isso aí tem que ser feito para proteger as empresas da crise. A raiz da crise é uma crise sanitária, uma crise de saúde. Então, digamos, eu acho que eu poderia já essa parte, porque eu acho que eu tenho uma boa visão aí já de qual é a situação hoje do Brasil e a questão da comparação com as outras crises grandes que o Brasil passou. Obrigado. Uma crise de saúde e uma crise como consequência de liquidez, né, senhor secretário? Nós vamos ter um problema, apesar da Selic a 3, um problema de liquidez bastante severo. Essa é a expectativa. Eu estava assistindo hoje uma live do Itaú com o Roberto Setúbal, que colocou exatamente esse ponto, né, que vai haver realmente uma crise de liquidez bastante forte e as pequenas empresas, principalmente, vão sofrer muito nesse momento, né? Todos vão perder muito, né? Eu queria aproveitar, bom, obrigado pela explanação, pela brilhante explanação do senhor. Queria voltar um pouco para essa sua trajetória de grande sucesso. O senhor teve uma carreira na iniciativa privada de grande projeção e destaque, né, e com toda certeza meritocrática, como o senhor mesmo descreveu ao comentar sobre a cultura meritocrática, que o senhor esteve sempre inserido. Eu acho que aqui eu queria trazer uma pergunta mais de cunho comportamental, né, quer dizer, além dos hard skills, né, ou das habilidades técnicas, o senhor sempre, técnicas gerenciais e estratégicas que o senhor sempre aportou com grande êxito pelos lugares por onde o senhor passou e no momento, e no mercado, aliás, sempre escutei a seu respeito como um líder de muita inspiração, né? Uma pessoa muito inspiradora. Nós gostaríamos de saber quais os soft skills, quer dizer, as características comportamentais que melhor definem o senhor e que foram determinantes para o seu sucesso profissional, tanto na esfera pública quanto privada. Por favor. Olha, isso é evidentemente que eu diria trabalho sério, trabalho duro e foco no resultado. Mas tem algumas questões que você, de fato, olhou aí por um aspecto interessante também,
Mas, além disso, a questão comportamental, né, de relacionamento com as pessoas. Durante a campanha, durante o ano de 2018, uma das especialistas aí, marqueteiros, etc., entrevistou aí uma série de pessoas fazendo aí peças de divulgação, etc., e entrevistou um cidadão que foi diretor do Banco Boston, trabalhou comigo durante muitos anos. Falou, como é que ele era? Era um sujeito bonzinho? Ele falou, olha, chefe duro. Cobrador. Resultado era fundamental. Mas tem um detalhe. Duas coisas eu nunca vi ele fazer. Eu nunca vi ele alterar o tom de voz. Nunca vi ele gritar com ninguém. Nunca vi, portanto, ele maltratar ninguém. E nunca vi ele ser injusto. Então, é justo. Então, isso eu acho que é fundamental. Isso gera um ambiente de trabalho diferenciado. Quer dizer, você tem que respeitar as pessoas. Primeiro, é evidente, colocar metas elevadas, para constar resultados elevados. Mas, respeitando as pessoas. Então, isso é fundamental. Quer dizer, na medida em que aí você consegue, de fato, lealdade. E tem algumas coisas aí mais complicadas também que eu tive que ter um certo trabalho para entender. É uma experiência interessante que eu vou contar para vocês. Logo no início, quando eu tinha assumido a presidência do banco aqui, eu queria desenvolver uma estratégia exatamente de gerenciamento de pessoas, management. Como motivar as pessoas para trabalhar mais, trabalhar bem, mais, evidentemente, motivado, satisfeito. Não porque tinha que obrigar a fazer. E eu contratei um grande PhD lá, um professor, autor de livro americano, que veio aqui para estudar. Ele chegou para mim e falou, eu tô com um problema, não tô queria transmitir um problema. Eu falei, qual é? Ele falou, olha, eu entendo muito bem o que motiva o americano. Foi não. O que é? Ele falou, a competição. Ele compete com um colega de trabalho, ele compete com o cunhado, ele compete com o vizinho, ele compete com a mulher, compete com todo mundo, a mulher compete com o marido também. Então, todo mundo é competitivo. Então, essa é a essência da sociedade, da cultura, né? Que é a essência da cultura puritana, né? do mérito e tal, aquela coisa individualista, cultura individualista, que inclusive vem de uma raiz religiosa. Os puritanos saíram lá da Inglaterra, religiosa. E no mérito individual, e aí as pessoas são muito competitivas. Então, eu entendo como funciona o americano. Ele é americano, esse cidadão. Aí diz, eu entendo como funciona o japonês. É completamente diferente. O japonês funciona em grupo. Então, você vê lá, tem uma mesa de trabalho, às vezes, eu vi isso muito no Japão. Fui lá, visitar a empresa, cliente, sabe? Você tem, às vezes, assim, isso varia um pouco os tamanhos, mas 7 funcionários de um lado da mesa, por exemplo, 7 do outro, e o chefe na frente, na cabeceira da mesa. E uma característica diferente é que nenhum funcionário faz, pelo menos na época daquelas empresas que eu conheci, etc., isso muda um pouco, uma tarefa inteira. Faz uma parte, passa para o outro, faz uma parte, passa para o outro. E nas fábricas também, né? Inclusive, desenvolveram na época, que depois foi adotado no monetário, um sistema de controle de qualidade muito bom. O controle de qualidade não é feito no final da linha de montagem, mas durante a linha de montagem. Isso é um ganho extraordinário. Então, cada funcionário é responsável pelo controle de qualidade. Não é assim, cada um vai fazendo, chega no final, tem um responsável pelo controle de qualidade. Não. Então, o ganho de não desperdiçar peças e produtos fabricados é enorme, com o processo assim. Mas então ele falou, então ele me explicando, funciona por peer pressure.
Isto é, pressão do grupo. Isto é, então eu começo a trabalhar, atrasar, começa a fazer mal o trabalho, o colega do lado reclama. Você está prejudicando o meu trabalho. Me dá aqui um negócio errado, tem que fazer de novo, ou você está demorando demais. Então, é o peer pressure, é a pressão do grupo. Ele citou um país latino-americano, que eu não vou mencionar, qual é uma questão de elegância. Pode ter aí alguns colegas aí que sejam da nacionalidade desse país, etc. Falou, olha, é um país que eu gosto muito, inclusive, os amigos lá. Ele falou, olha, o país falou, eu estive lá, estudei, etc. Lá eu entendi também. E como é que é? Lá é o seguinte, a motivação lá é por medo. Medo do quê? Ele falou, você tem que... ele fica com medo da punição. Então, ele tem que saber que vai receber uma punição qualquer, salário, ou bronca, seja lá o que for. Ele é movido, ou ela, muito por essa questão. A opinião dele, eu não fiz esse estudo lá. Ele falou, agora no Brasil eu não consigo entender. Falou ele disse, para se entender. Eu não consigo entender nem como é que você se organiza aqui para ter o trânsito funcionando direito. Brasileiro, ralei na minha capacidade de análise. Falei, excelente, vamos trabalhar juntos, então, para ver isso. E fizemos um trabalho, que ficou muito gratificado, ficou um trabalho muito bem sucedido, né? Porque para ele foi novo. No Brasil tem um pouco a questão do peer pressure, tá certo? Só que ele pode funcionar dos dois lados. Ele pode funcionar para motivar, né? Vamos chamar assim, uma pressão de grupo positiva, motivacional, mas ela pode funcionar também como de proteger contra o chefe. Pode funcionar assim também. Que é uma questão histórica, não? E aí é negativo. Entendeu? Pode ser negativo. Evidentemente que o chefe pode ser arbitrário, pode ter razão, injusto, tudo bem. Mas então, na medida em que você cria um bom ambiente de trabalho, e com práticas corretas, eu até mencionei aqui experiências que eu tive no Banco de Bolsa, experiências que eu tive no Banco Central, no setor público, aí você cria uma motivação extraordinária. Quer dizer, você pode conseguir, eu já conheço vários casos disso, que índice de produtividade e qualidade no Brasil é excepcional. Melhor do mundo. Dá para ter, dá para fazer. Mas, em resumo, isso são experiências de você ter que lidar com cada cultura. Muito bom. Alberto. Vamos lá. Muito enriquecedor aqui, doutor Meirelles, e até em prol do seu tempo, eu vou fazer aqui uma somatória, um pupurri aqui de algumas perguntas que surgiram aqui no decorrer. Agora, indo para o lado da sua experiência, o ex-presidente do Banco Central, ministro do Planejamento e Fazenda, muitas dúvidas, querendo ouvir a opinião do senhor sobre o papel do Banco Central nesse momento, né, tentando combater os efeitos econômicos da pandemia. O senhor mencionou anteriormente aí, normalmente é preciso ter um bom diagnóstico para a tomada das devidas medidas e ações, e nós estamos num momento ainda muito incerto. Mas, ainda assim, talvez não dê para esperar, né, essa clareza toda para todas as medidas. Então, qual seria a opinião do senhor sobre essas medidas que o Banco Central tem feito, tem, pelo menos, proposto, né, para realizar, se elas vão conseguir aí, chegar no dia a dia das pessoas para ter algum resultado, ou se são medidas que não tem como e, variavelmente, vão demorar a ter uma resposta positiva, vamos dizer assim. Olha, eu acho que está na direção certa e que pode sim chegar a uma resposta positiva. É possível. Chegou ainda. Está longe disso. Mas pode fazer. A primeira coisa, antes que alguém pergunte ou não. Bom, e essa decisão do Banco Central surpreendeu o mercado aí de cortar a taxa de 75 pontos. Certíssimo.
E se cortasse mais também não ia me surpreender, não. E por quê? Porque hoje nós temos uma queda de demanda no Brasil. Não, tem queda de oferta também. Não tem muito, não. Eu trabalho hoje, por exemplo, com um grande número de empresas, faço aqui, ou mesmo aqui no virtual, videoconferências aqui, quer dizer, webinários, etc., com dezenas, centenas de empresários, 2 ou 3 por dia. Eu sei que, objetivamente, nós temos um choque de demanda, uma demanda que caiu muito. Então, as empresas têm capacidade ociosa, sim. Segundo, a inflação está caindo. A expectativa de inflação para uma meta de 4, né, esse ano, ela vai para... A inflação vai ser... Já está se aproximando a expectativa de 2. E pode baixar. Pode baixar. Mas é surpreendente. Não é. Uma das coisas que nós brasileiros temos é esse negócio de achar que o Brasil é diferente. O Brasil não é diferente. O Brasil cometeu erros de política econômica lá atrás e os resultados foram extremamente previsíveis. Tá certo? Hoje, se você tem uma queda brutal de atividades, tem um choque de demanda, você tem capacidade ociosa, a inflação cai, sim. Tá certo? E se continuar muito tempo, ela vai cair mais. No Brasil, ela tem uma certa resistência para cair demais por causa dos contratos indexados da inflação passada, tá certo? E dos preços administrados pelo governo. Mas, em dito isso, nos preços livres, de fato, pode cair. A inflação pode cair e não se choquem no futuro se preço cair. Isso acontece. O maior problema que o Japão teve, por exemplo, na década de 90 foi deflação. Esse é um problema. O país entra nisso, fica difícil. Nos Estados Unidos, o Fed, em 2008, 7, 8, fez aquele quantitative easing, etc., que é comprar títulos, injetar dinheiro no mercado, está fazendo de novo agora. Eu vi uma lista hoje, um gráfico de ativos dos bancos centrais, é impressionante. O que eles estão injetando de dinheiro no mercado, comprando títulos de empresas, de municípios, de estados. Eu vi do Banco Central americano, do Banco Central europeu, Banco da China e do Banco de Reserva da Austrália, o Reserve Bank of Australia. Estão comprando mesmo. Então, significa o seguinte, existe espaço para o Banco Central fazer esse trabalho. E o problema é que no Brasil, o Banco Central era proibido fazer isso. Até agora não foi sancionada a lei ainda. Mas foi aprovado no Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara ontem, o orçamento de guerra, em que dá poderes ao Banco Central de comprar carteira de crédito de banco e comprar títulos direto no mercado. Então, isso dá um poder de fogo para o Banco Central. E ele ter condições de usar isso fortemente. E isso pode ter um efeito, de fato, muito grande. Como você mencionou, tem um problema de liquidez grave. Sim, tem sim. Porque as vendas caem fortemente, as despesas continuam, as despesas fixas todas, então a empresa começa a ter um problema de caixa, sim. E precisa de passar essa crise. Então, ela precisa de financiamento. Então, tem um problema de liquidez no Banco Central. Tem uma outra coisa aqui, importante, que é a questão digamos assim, da sustentação do Pacto Produtivo Nacional. Então, o governo vai garantir um grande percentual dos créditos que são concedidos para as empresas pagar a folha. Tudo bem, está certo. Não tem problema nenhum. Só que tem um problema. Certo? Problema nenhum, não está certo. Agora tem um problema. É o seguinte, o nível de endividamento das empresas brasileiras, em média,
que por causa da crise de final de 14, 15 e 16 já estava um pouco alto e não caiu tanto, porque o Brasil não voltou a crescer tanto assim depois. Saiu da crise, saiu do colapso, você começou a crescer mais tanto. O que acontece? Essas empresas vão sair da crise muito endividadas. Isso vai ser um certo peso para depois carregar, entendeu? Então, é uma outra coisa controversa, mas eu acho que isso não está sendo feito no Brasil, mas eu acho que vários países estão fazendo, só a questão do governo federal. Porque a dívida pública vai subir mesmo, não tem jeito. É um problema, mas vai subir. Vamos ter que trabalhar duro para pagar isso depois, é verdade. Mas se não fizer isso, quebra o país. Então, o que se poderia fazer de uma forma mais eficaz, vários países europeus já começam a fazer isso, é o governo pagar diretamente uma parte da folha, onde ele cai vendas, se a empresa mantém a folha de pagamentos, o governo, ao invés de fazer um empréstimo para pagar, ele fazer, de fato, uma injeção de recursos a fundo perdido, com critérios rigorosos, etc. A experiência começa a demonstrar que, no final, a dívida pública pode até crescer menos, porque o nível de inadimplência, pelo tamanho do crescimento, vai ser muito grande. Porque não só a compra direta do Banco Central, que eu acho que é um passo importante, mas também, hoje, o Banco Central compra sempre do Tesouro, como já fez. O Tesouro coloca dinheiro no BNDES. O BNDES passa para os bancos empresários. Problema, porque o banco tem que defender o seu balanço. Vocês sabem disso. Então, emperra um pouco. Isso, que é normal, tem que fazer. Então, o Banco Central entrando, comprando direto, o crédito, tudo bem. Mas nós temos que pensar aqui, já durante a crise resolve. Agora nós temos que pensar no pós-crise, na recuperação. E aí nós temos que nos preocupar um pouquinho com o nível de endividamento lá na frente. Para isso, teria que ser, de fato, injeção de recursos, como muitos europeus já estão fazendo. Dinheiro a fundo perdido. Com rigor, com seriedade, manteve o emprego, manteve o pagamento, paga um pedaço, mas não joga isso para o balanço da empresa, porque depois vai ser um peso para carregar lá na frente. É isso. Perfeito, doutor Meirelles. Até nessa linha, o senhor mencionou um ponto, mas ainda assim surgiram algumas dúvidas aqui a respeito, né? O senhor mencionou que, na verdade, o Brasil não chega a ser diferente de outros países, mas existe uma preocupação de algumas características que talvez sejam peculiares para esse momento, que é a questão da gente sair já, a última recessão ter sido bem recente, estamos com a moeda mais depreciada, talvez, do que a média das outras moedas, e temos uma crise política que acaba existindo também. Talvez por conta disso, a preocupação de o senhor acha que nós vamos demorar mais para recuperar, talvez, do que a média dos outros países, e se essa questão do endividamento, né, dessa questão das dívidas que o senhor mencionou, das empresas, pode ser também uma preocupação no Tesouro também, de ele estar rolando muita dívida. Olha aí, duas coisas. Primeiro, a questão da saída da crise. Quanto mais eficaz for agora a ação do governo e na preservação das empresas, seja na concessão de crédito, ou mesmo até no auxílio direto, isso aí você vai ter melhores condições de sair mais rapidamente lá na frente. Tá? Porque se você sai da crise com o sistema produtivo desorganizado, as empresas com um número enorme de recuperação judicial, etc., você vai ter um problema. Então, tem que preservar o parque produtivo dessa fase. Como eu disse, empréstimo, sim, mas com um certo cuidado, o microfone aqui caiu, vou botar ele no lugar aqui, com um certo cuidado, exatamente porque o fato é que precisamos também olhar aí para preservar o nível, como eu disse, de endividamento das empresas lá na frente e
para isso, talvez só, de fato, o auxílio direto. Mas o crédito é melhor do que não ter o crédito. Se não tiver o crédito, a empresa entra em recuperação judicial, ponto final. Isso é por causa do problema de liquidez. Mas, continuando à frente, você perguntou também uma coisa importante. E a dívida pública? Bom, a dívida pública, nós temos que enfrentar a crise da melhor maneira possível. E depois, o que nós vamos ter que fazer? Duas coisas. Primeiro, se as empresas forem preservadas, nós temos condições de crescer mais. O que significa que o Brasil tem uma série de reformas de produtividade ainda a serem feitas, privatizações, reformas de produtividade, etc., que o país pode voltar a crescer. Por exemplo, quando eu estive no Banco Central, onde o grande problema naquela época era a inflação e câmbio, foram resolvidos, o Brasil cresceu muito. O crédito era pouco, 22% do PIB, o crédito privado. Quando eu saí, estava uns 46%, que ainda é um número que era relativamente baixo ainda. No setor privado, eu estou falando. O que acontece? Disso aí, então, o Brasil cresceu, por exemplo, em média, os 8 anos que eu tive no Banco Central, cresceu 4%, média. Se nós olharmos o período de 2004, 3 foi a saída da crise que estava. Mesmo com a crise de 2008, com reflexo em 9, o Brasil cresceu quase 5%, em média. Então, o Brasil pode crescer mais, não precisa ficar crescendo 1%. Tá certo? Para isso, nós temos que fazer reforma de produtividade, tem que fazer privatização. Por exemplo, o projeto que está em andamento, agora na pandemia, evidente, tudo para um pouco, mas foi feita uma licitação da Centrovia, né, que é aquela rodovia que vai de Piracicaba a Panorama, no sul de São Paulo, 1.200 quilômetros aí, 14 bilhões de reais de investimento pelo setor privado. Mais 1 bilhão que eles pagam de outorga. O mínimo exigido eram 7 milhões. Mas na disputa do leilão, acabou dando uma outorga de mais pagamento ao Estado de mais de 1 bilhão. 14 bilhões de financiamento, inclusive o recurso, a maior parte, colocado pelo Fundo Soberano de Singapura, GIC. E existe muito recurso no mundo para isso. Quer dizer, tivemos, durante o período aí, desde que assumimos aqui a produção em São Paulo, eu como governador, mais algumas outras pessoas, nós tivemos no Reino Unido, tivemos nos Estados Unidos, tivemos na Alemanha, tivemos na China, tivemos no Japão, tivemos em Dubai, Abu Dhabi, e etc. Existe uma quantidade de investimento enorme. Você pega lá o Fundo Soberano de Abu Dhabi, o ADIA, Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, ele tem um patrimônio de mais de $1 trilhão. Dinheiro para investir. Aí um outro lá, que é o Bubadala, eu perguntei lá, quanto é que vocês têm em caixa? Que é enorme também, nesse patamar por aí, lá de Abu Dhabi. Aí, quanto é que vocês têm em caixa? Preparados para investir? É um patrimônio. Outra coisa é a caixa deve ter aí uns 200 bilhões de dólares. Então, o que acontece? Tem recurso para investir. Se você coloca a estrutura correta, faz toda a montagem correta, nós temos aqui já preparados licitação para fazer o trem, né, de alta capacidade, passageiros, São Paulo, Jundiaí, Campinas, trem para Santos. Não só resolvendo o problema de transporte da macro metrópole de São Paulo, que é fundamental, mas esse transporte intercidades aí, de alta velocidade, metrô também, evidentemente, mas também trazendo muito investimento. Esse trem Intercity aí, da São Paulo, Jundiaí, Campinas, é um projeto de 7 bilhões. Em resumo, e existe disposição para isso, existe investimento. O Fundo de Investimento de Singapura veio aí e ganhou a licitação junto aí
quer dizer, quem organizou foi um private equity brasileiro, etc., que organizou o consórcio, mas o fato é que existem esses recursos e tem interesse, tá certo? Tem muito interesse esses grupos todos de investirem no Brasil. Resumo, temos que seguir essa linha, aumentar o potencial de crescimento do país e, a partir daí, faturando mais. O país crescendo mais, o Tesouro pode ter mais recursos e, com isso, pagar a dívida. Com a reforma administrativa, a Previdência já fez. Com a reforma administrativa, com a PEC emergencial, tudo junto, tem que ser aprovado, etc. Eu acho que tem que diminuir as despesas correntes, aumentar a entrada, que é o faturamento e o crescimento. A partir daí, eu acho que dá para administrar isso lá na frente, sim. Senhor Meirelles, se o senhor permitir, só uma última pergunta para a gente, antes de fazer o encerramento, em prol da agenda. Na verdade, uma curiosidade, né? Quais lições o senhor acha que nós teremos, do ponto de vista econômico, pós-pandemia, lições que vão ficar aí perenes diante de tudo isso novo que a gente estamos vivendo? E o que motiva o senhor ainda, né, com uma trajetória tão brilhante, com tantos desafios já enfrentados, ajudando aí, né, vindo do exterior, ajudando já o Brasil como presidente do Banco Central, como ministro, como secretário do Planejamento, o que motiva o senhor ainda hoje a continuar com essa energia e disposição toda aí, ajudando o Brasil a enfrentar tudo que enfrenta? Olha, como eu já disse, eu tive uma carreira no setor privado que onde eu consegui chegar, felizmente, onde eu queria, no back-post. Eu fui o primeiro e, infelizmente, o único até hoje brasileiro a chegar a presidente de uma grande instituição financeira global. E, na realidade, não foi só brasileiro, não. Foi o primeiro estrangeiro a presidente de uma grande instituição financeira global. Bom, me realizei, voltei ao Brasil, tive ainda uma experiência bastante gratificante. Quando eu saí do Banco Central, fiquei 5 anos no setor privado, foi muito bom. Tive um trabalho mais diversificado, etc. Fui do Conselho Lloyd's of London, que é a Bolsa de Seguros, né? Não é o banco. Muito interessante. Fui chairman do Lazard Americas, estive no KKR, que é um private equity, etc. Também orientei a criação de um banco digital. Quer dizer, tudo isso me deu uma gratificação muito grande. Mas, no momento em que eu vi uma oportunidade de ajudar um pouco, fazer uma diferença, como quando eu fui para o Ministério da Fazenda, por exemplo, tirar o Brasil de uma crise histórica, e eu achava, infelizmente foi o caso, que eu sabia como fazer, e que poderia ser isso Banco Central e depois o Ministério da Fazenda. Aqui também foi uma experiência muito gratificante, bem sucedida, experiência nova. Aqui em São Paulo também temos uma abordagem de a grande maioria, começando o governador, secretário de egressos da iniciativa privada, etc., o Estado com muito potencial, que estava crescendo um pouco menos que a média nacional, mas que, de fato, mostrou. Então, 2019, por exemplo, o Brasil cresceu ao redor de 1%. Segundo o IBCBR do Banco Central, que tem uma metodologia um pouquinho diferente, o Brasil cresceu 0,95%. Tá bom, vai. É normal, uma pequena diferença. Mas, segundo o IBCBR, o Estado de São Paulo cresceu 2,8%. Né? 3 vezes a média nacional. Então, é um trabalho gratificante, né? Você poder fazer a diferença. E eu acho que cada hora na sua hora, etc. Nada tenho contra, muito pelo contrário, uma hora dessa é voltar para o setor privado e tal. Mas, de fato, é exatamente uma questão que gratifica muito quando você faz a diferença. Eu, às vezes, encontro as pessoas e é normal, por exemplo, um dia desse,
Eu tenho 2 gabinetes, tem um gabinete no Palácio e outro lá na sede da Secretaria, que é na Rangel Pestana, ali perto da Praça da Sé. Eu fui fazer uma visita lá a uma autoridade do judiciário e que me convidou para almoçar, etc. Eu falei, muito bem. Aí na saída ali, o motorista e tal, falou assim, bom, vamos lá, falei, quanto tempo de carro até lá? Vai gastar uma meia hora, trânsito, tal, volta. Eu conheço bem o centro de São Paulo, já fui fundador de uma sociedade Vivo no centro de São Paulo, década de 90. Aí eu falei, e a pé? Ele falou, a pé? Eu vou a pé, por que não? Meio-dia, ali, meio ali, cruzar a Praça da Sé, a pé ali, isso é interessante. Aí, não, aí vai menos, uns 20 minutos. Então vou a pé. E saí cruzando. Isso é uma experiência de muitos cruzando ali a Praça da Sé a pé. Número enorme de pessoas que vêm. Gente, tem informação. Estou aqui para agradecer o senhor. O senhor fez, está fazendo pelo país, fez pelo país, está fazendo para São Paulo. Obrigado. Certo? Às vezes, no aeroporto ou qualquer lugar, certo? Quando você estiver aqui, fala, trazer o meu filho aqui, o senhor estava falando para ele lá na mesa, o senhor ajudou a garantir o futuro dele, etc. O senhor já fez pelo Brasil, etc. Então, isso é muito gratificante. Então, vale a pena. Bom, senhor secretário, muito obrigado. Acho que nós temos que infelizmente, aqui encerrar a aula de hoje, né? O tempo passa muito rápido, porque do interior deve concordar comigo que quando a prosa é boa, ela vai longe, né? Mas, novamente, aí o nosso muito obrigado pelo tempo investido aí com os nossos jovens de finanças. Eu tenho certeza que compartilham comigo da grande alegria de estar com o senhor essa noite, escutar um profissional da sua estatura e com a sua biografia. E quero desejar ainda mais sucesso ao senhor agora na condução das finanças do Estado de São Paulo, que tem papel determinante na saúde financeira do Brasil, né? E desejar que todos nós também possamos, em breve, voltar ao novo normal, né? Espero que, contrariamente ao que o Roberto falou essa tarde, não com o PIB aproximando aí de 7 negativo, né? Que seja diferente disso, aí, que a gente tem uma perda menor um pouco, né? Então, uma boa noite ao senhor. Muito obrigado, um bom descanso e até uma próxima oportunidade. Boa noite, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. Prazer enorme estar aqui. E vamos, de fato, de preferência, na próxima vez, nos encontrar aí presencialmente. Presencialmente. Fica o convite para o próximo método, então. Era o nosso desejo, né? Começamos a falar lá no início com a assessoria de empresa do senhor para esse encontro, né? Infelizmente, veio tudo isso aí, mas era o nosso desejo, sim. Se o senhor permitir, acho que pediram aqui para a gente tirar um print da tela aqui. Podemos tirar aqui para nossa divulgação aqui de mais gente? Tudo bem, senhor? Só ativarem as câmeras aí, pessoal. Pode ativar as câmeras aí. E só para o senhor saber, nós tivemos aí uma audiência hoje, sua fala de próximo de 100 jovens aí te assistindo hoje, doutor Meirelles. Tudo bem. Eu queria aproveitar e agradecer também a presença de vocês todos aí, que participaram aí, estão junto com a gente aí no IBF Jovem, alguns aí que não estavam com a gente no dia a dia mais próximo, mas aproveitaram a oportunidade para voltar e ver um pouquinho do nosso trabalho. Obrigado de novo pelo seu time, doutor Meirelles, por ter me atendido e ter alinhado tudo aqui para isso acontecer aí. Estou vendo o Guilherme aqui embaixo, não tinha visto o Guilherme pessoalmente aqui ainda. O Guilherme de novo me ajudou bastante, a Rita e o Rafael. Obrigado aí pela assessoria toda, obrigado, João Márcio, aí pela nossa liderança também. E Paulinha, obrigado. Print é seu aí pra gente. Obrigado, doutor. Obrigado. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Prazer em conhecê-los todos. Satisfação. Prazer é nosso. Obrigado. Tá bom.
bom, pessoal. Vou encerrar aqui nosso bate-papo.